Desde o seu começo, a Igreja Adventista esteve envolvida em várias polêmicas e sendo alvo de muitas críticas por parte de outros grupos religiosos. Nesse vídeo aqui, eu falo das doutrinas adventistas que são mais criticadas por grupos religiosos aqui no Brasil, especialmente, e os erros que são ditos, as confusões que são feitas em relação a que de fato os adventistas acreditam de verdade. Seja bem-vindo ao canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a compreensão do que realmente os adventistas acreditam e como isso é muitas vezes desvirtuado pelos críticos. Há vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre doutrina adventista e você pode acompanhar esses vídeos. Acompanhe também as nossas playlists, aí você vai ficar conhecendo um pouquinho do nosso conteúdo. Se você é alguém que já passou por aqui, já tem uma ideia do que trata o canal, deixe o seu like e também se inscreva, porque isso é muito importante para você sempre receber os vídeos do canal quando eles forem produzidos. Assim você não perde absolutamente nada. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque aí você fortalece esse trabalho e ajuda o canal a continuar crescendo. Muito bem, eu fiz aqui algumas anotações sobre os maiores erros dos críticos da IASD. E muitos desses erros têm a ver com o contexto de Brasil, alguns também acontecem por influência de críticos de outros países, essas críticas são importadas e muitas vezes o erro é assim perpetuado. Mas um dos erros históricos que acompanha os críticos do Adventismo é achar que William Miller, teve alguma relação com a fundação da Igreja Adventista, como se depois do desapontamento, Miller tivesse fundado a Igreja Adventista para que assim pudesse explicar os seus erros e criar uma doutrina tapa-buraco. Eu já vou chegar nessa ideia da doutrina tapa-buraco, que aí no caso seria a doutrina do santuário. Mas vamos colocar primeiro os pingos nos is. William Miller era um fazendeiro de Lawhampton e esse camarada começa a pregar a respeito da profecia das 2.300 tardes manhãs em Daniel capítulo 8, verso 14. Na sua explicação, Jesus viria entre 1843 e 1844, depois essa data foi refinada, graças à contribuição de Samuel Snow, chegando ao dia 22 de outubro de 1844. Nessa data, o que aconteceria? De acordo com a profecia, o santuário seria purificado. Para Miller e seus colaboradores, o santuário correspondia à terra, ou pelo menos aonde vivia o povo de Deus, e nessa compreensão, a purificação corresponderia ao retorno de Jesus a essa terra. Portanto, no dia 22 de outubro de 1844, os mileritas aguardavam que Jesus se manifestasse com os anjos do céu com todo o poder e glória para resgatá-los e também purificar a terra, punindo assim os malfeitores. É claro que isso não aconteceu, a profecia não se concretizou, e houve aquilo que nós chamamos de o grande desapontamento. Nessa perspectiva, a gente já pôde tratar isso em outros vídeos aqui do canal, vários grupos de milleritas se dispersaram. William Miller e seu colaborador mais direto, Joshua Himes, acabaram se envolvendo num movimento que a princípio não era uma nova denominação, mas com o tempo, após a morte de Miller, acabou se tornando uma igreja cristã. Essa igreja não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é curioso porque quando a gente pensa no relacionamento entre Miller e os adventistas, esse relacionamento praticamente não existe. É claro que a confusão pode acontecer porque, em geral, os seguidores de Miller, por esperarem o advento, também eram conhecidos como adventistas. E há várias igrejas que, de alguma maneira, herdaram esse nome. Por exemplo, na época do mestrado, acho que eu já fiz referência a isso também em outro vídeo, eu acabei recebendo material de uma igreja cristã descendente desse movimento millerita, a Igreja Cristã do Advento. Uma igreja muito pequena, mas que foi assim muito cordial, me mandou materiais gratuitamente lá dos Estados Unidos, não cobrou nada, nem pela taxa de envio, nem pelos materiais em si, e essa igreja existe até os dias de hoje. Então, o grupo mais expressivo que descende da pregação e do movimento millerita é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas há outras, e a gente não pode confundir. Por isso,
Miller não tem nenhuma relação direta com os adventistas do sétimo dia, a não ser essa de que, de fato, os adventistas eles surgem depois desse grande desapontamento, que era fruto da pregação de William Miller. Há mais detalhes sobre isso em outros vídeos aqui do canal, por isso eu não vou me estender muito, mas aí espero que a confusão tenha sido desfeita. Uma segunda confusão, que também está relacionada com isso, é a ideia de que os adventistas continuaram tentando marcar datas para o retorno de Jesus após o grande desapontamento. Isso é verdade em relação a vários grupos adventistas, que eram muito populares após o desapontamento, porque reuniam os principais líderes do movimento. Eles partiam da seguinte perspectiva: na profecia, se a terra é o santuário a ser purificado, quer dizer que Jesus volta. E se Jesus não voltou nessa data, provavelmente os cálculos estão errados. Então, refizeram os cálculos e propuseram outras datas, como 1847, 1850, 52. Enfim, tentaram marcar várias datas, entendendo que Jesus ainda estava prestes a voltar a essa terra. Já o grupo que daria origem aos adventistas do sétimo dia, lembrando que os adventistas só escolheram, só adotaram esse nome a partir da década de 1860. Mas eles já tinham uma plataforma bem definida de crenças antes do final da década de 1840. Então o grupo já existia, não com o nome que tem atualmente, era um grupo muito pequeno, uma facção inexpressiva. Eram chamados de adventistas sabatistas ou simplesmente sabatistas, e esse grupo aí tinha algumas crenças, entre elas relacionado aí à questão da doutrina do santuário. Eles entenderam que o santuário não era a terra. O santuário se referia na profecia ao santuário celestial. Então a data estava correta, por isso que eles não tiveram nunca a necessidade de marcar novas datas. Eles entenderam que o cálculo de Miller estava correto. O que ele havia errado era na definição do evento. Um estudo mais acurado das profecias em relação ao livro de Levíticos, Daniel, também envolvendo aí Hebreus e Apocalipse, esses 4 livros estudados em conjuntos, fizeram com que os primeiros adventistas do sétimo dia compreendessem que a purificação do santuário se referia a um fenômeno, a um processo que tem a ver com o plano da salvação e que ocorreria no céu. Essa pesquisa foi refinada e publicada no Day Down, um periódico de 3 amigos que estudavam esse assunto, e em 1846, Crozier, um desses amigos, acabou publicando nesse periódico um estudo mais ampliado, onde ele definiu pela primeira vez que o santuário não era a terra, mas o próprio santuário celestial. Ele já tinha outras publicações em que tratava disso, mas esse estudo é o primeiro estudo mais amplo. É um artigo chamado The Law of Moses. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e tem um artigo meu na minha página do academia.edu que analisa esse artigo de Crozier, o primeiro artigo mais amplo a tratar desse aspecto da profecia, com outro artigo, um artigo de Andrews, John Narvi Andrews, que também vai nessa mesma linha, publicado aí praticamente 10 anos depois do desapontamento, que é um artigo bem completo e que basicamente é o que os adventistas do sétimo dia compreendem até hoje. Então, os adventistas não tiveram essa necessidade de marcar datas. Evidentemente, ao longo de toda a história do adventismo, alguns indivíduos fanáticos que acabaram saindo do movimento propuseram datas. E de vez em quando tem aí um pregador mais exaltado querendo marcar a data da volta de Jesus. Mas a igreja adventista oficialmente não acredita nisso, não entende que haja um tempo de prova, uma data específica após 1844. Evidentemente também, aqui um segundo evidentemente, para marcar uma observação importante, Ellen White fala no Grande Conflito que em algum momento, no finalzinho dos tempos, quando Jesus já tiver terminado a sua obra no santuário, os salvos receberão, naquele contexto, a informação da data da volta de Jesus. Mas isso será assim só para que eles tenham um alento e suportem a perseguição final, os momentos finais das pragas. Será uma coisa muito breve.
E isso não tem nada que ver com o tempo presente, nada que ver com a nossa situação, e, portanto, qualquer outra pessoa que afirme ter uma data definida para a volta de Jesus está indo totalmente contra as crenças básicas adventistas. Os adventistas do sétimo dia nunca defenderam isso. Uma outra coisa importante, que faz parte desse rol de críticas malfadadas, é que Ellen White inventou a doutrina do santuário. Se você perguntar para muitos evangélicos, eles entendem que a doutrina do santuário celestial saiu da cabecinha de Ellen White com uma explicação para o desapontamento. É verdade, Ellen White teve uma participação muito grande nessa doutrina por meio das suas visões. Eu também tenho um outro artigo no academia.edu, onde eu analiso as primeiras visões de Ellen White sobre o santuário, o que a gente pode aprender sobre elas, como ela compreendia esse assunto. Mas analisando em perspectiva aquilo que Ellen White disse com aquilo que os outros pioneiros escreveram, o caminho é independente. Em geral, os pioneiros que escreveram sobre a doutrina do santuário, Crozier, Joseph Bates, James White, o próprio Andrews, que eu já mencionei, todos eles partiam de uma perspectiva bíblica, de análise bíblica. Em geral, eles revisavam o entendimento millerita básico, os cálculos proféticos. Depois, eles propunham interpretar o que era de fato o santuário, e Andrews faz isso de uma forma muito detalhada, mostrando o sentido de santuário, da palavra santuário, como ela é usada ao longo de toda a Bíblia, referindo-se ao tabernáculo de Moisés, depois ao templo de Salomão, ao templo de Herodes e, por último, se referindo ao templo que está nos céus, o verdadeiro tabernáculo feito pelo Senhor e não pelos homens. Quando a gente olha essa maneira, essa abordagem de interpretar a Bíblia, ela é muito mais próxima daquilo que a gente chama de teologia sistemática. Os pioneiros, então, mostravam como isso se aplicava ao ministério de Jesus e geralmente terminavam fazendo um apelo aos seus ex-companheiros milleritas para que também abraçassem essa explicação que, para eles, era a grande chave para o desapontamento. Então, isso aí surgiu de forma independente em relação aos escritos de Ellen White. Ellen White, geralmente, ela atua descrevendo aquilo que ela vê, mencionando, claro, alguns contextos bíblicos, mas a abordagem que ela usa é muito distinta em relação aos escritos dos outros pioneiros. E se você entender uma perspectiva histórica, muito antes dela começar a ter visões sobre isso, Crozier já tinha publicado seu artigo, então as coisas foram acontecendo de forma independente. Em outras palavras, mesmo sem as visões encorajadoras e importantíssimas de Ellen White, é bem provável que a Igreja Adventista, pelo estudo da Bíblia, já chegaria à compreensão da doutrina do santuário. A própria Ellen White entende que as suas visões foram dadas para fortalecer, para guiar, para direcionar, mas não para substituir o estudo da Bíblia. Então a Igreja Adventista não depende dela para crer na doutrina do santuário, depende da Bíblia, e também essa crença não se origina através da contribuição de Ellen White. Sim, ela participou desse processo de descoberta do santuário, de que realmente Jesus está ministrando no céu a partir de 1844 de uma forma especial, naquilo que seria o lugar santo, iniciando o juízo pré-advento, o juízo investigativo, uma expressão que foi se desenvolvendo depois no adventismo, mas Ellen White não é a primeira a propor isso, não é por causa dos seus escritos que a igreja adota essa crença. Uma outra coisa importante, que tem a ver também com esse estudo do santuário, é quando os críticos entendem que a Igreja Adventista defende que Satanás tem uma parte no processo de expiação, como se ele fosse um co-mediador ou um co-salvador, assim como Cristo. Essa crença de que os adventistas falam isso, praticamente ou é motivada por má compreensão ou má fé. Eu não sei definir, talvez tenha pessoas representando as duas coisas. Mas, vamos lá, por que se diz isso a respeito dos adventistas? Primeiro, porque os adventistas interpretam o bode Azazel de uma forma diferente dos evangélicos. Eu não vou entrar em detalhes porque eu tenho um vídeo só sobre isso, falando a respeito do bode Azazel.
E nesse vídeo eu explico um pouquinho melhor, com mais detalhes, os argumentos usados pelos pioneiros. Basicamente, as pessoas entendem que, os evangélicos em geral, que o bode Azazel, ele representa Cristo porque ele está fazendo parte do processo de expiação. Mas, aí a gente tem que entender o que significa expiação. Expiação é usada com um sentido mais amplo, tem vários contextos, e ali no caso, Azazel, ele entra simplesmente para esse segundo bode, para pagar a culpa final depois que já aconteceu a expiação propriamente dita. O próprio texto estabelece que é lançado sorte entre dois bodes. Um é para o Senhor, um lado, e o outro é o lado oposto, o lado de Azazel. Então, o Azazel está em oposição com o Senhor. Não são a mesma coisa, não representam a mesma coisa. Então, enviar esse bode para Azazel significa enviá-lo para um lado oposto ao lado de Deus. Então, os adventistas não acreditam que Satanás tenha parte no processo de expiação e que ele contribua para a salvação das pessoas. Pelo contrário, a gente acredita que ele será responsabilizado pelo pecado. E isso vai acontecer durante os 1000 anos, o milênio lá de Apocalipse capítulo 20, quando Satanás será punido fora da cidade ao final dos 1000 anos. Ele será destruído junto com os seus anjos. O próprio Jesus disse que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também ali estarão todos os seus seguidores, os ímpios, aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição. Existe outro vídeo aqui no canal mais antiguinho, onde eu explico um pouquinho sobre o milênio e como Satanás será punido no final. Uma outra coisa que se diz a respeito dos adventistas é que eles diminuem o papel de Jesus porque acreditam que ele seja apenas um anjo. E aí tem uma outra confusão. Essa confusão diz respeito à compreensão de Jesus como Miguel. A Bíblia apresenta o arcanjo Miguel e os adventistas o identificam com Cristo. Existem várias coisas que podem ser ditas sobre esse arcanjo, mas a ideia de um arcanjo é aquele que é chefe ou líder ou superior, maioral dos anjos. E, é claro, Jesus ocupa esse papel como líder das hostes celestiais. Isso não é igualá-lo aos anjos, mesmo porque o livro de Hebreus já começa na sua introdução mostrando que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação, mas também ali se estabelece a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Os anjos são criaturas, enquanto Jesus é o Criador. Jesus é apenas anjo de Deus, no sentido que o Antigo Testamento lhe atribui, em alguns casos, quando ele serve como mensageiro. O Deus que depois se tornaria homem, muitas vezes se manifestou como um mensageiro de Deus, fazendo essa ponte. Jesus faz, ao longo de toda a Bíblia, essa ponte entre Deus e as criaturas. Ele é Deus, tão divino quanto o Pai, em nada inferior, mas ele é aquela parte da Trindade que se acomoda e se revela às criaturas. Então esse papel de Jesus faz com que às vezes ele seja chamado no Antigo Testamento de o anjo do Senhor, mas em nenhum momento a Bíblia o nivela ao patamar dos outros anjos, aos demais anjos que são criaturas. Jesus é superior, ele é o criador dos anjos. E também nós podemos entender que Jesus, sendo o arcanjo, apenas denota que ele é líder, ele está à frente de todos os anjos. É isso que o texto bíblico quer dizer. Mas se você tem dúvidas sobre Azazel, aí não tenho nenhum vídeo aqui sobre esse aspecto no canal, mas se você tiver curiosidade e colocar aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo apenas sobre esse tema. Então essas são algumas das críticas mal feitas, partindo muitas vezes de uma compreensão errada daquilo que os adventistas realmente creem. Boa parte dessas críticas é feita, como eu disse, porque são às vezes críticas importadas, às vezes alguém não foi até a fonte, a literatura adventista, e simplesmente repetiu críticas que já são feitas. E de fato são fruto de má compreensão. Se você acha que tem outras críticas que os adventistas sofrem por conta das suas crenças, deixa aqui nos comentários o que você enxerga dessas críticas, se eu esqueci de alguma. De repente esse vídeo possa também render
uma segunda parte. E claro, quando a gente pensa nas críticas que são feitas, a gente tem que se lembrar que muitos desses evangélicos também têm um telhado de vidro. Muitos acreditam em coisas que são ainda mais absurdas do que as crenças dos adventistas que eles estão criticando. Por exemplo, quando você olha para a doutrina da dupla predestinação, a ideia segundo a qual Deus escolheu algumas pessoas para se perderem e escolheu outras para salvar, apenas para demonstrar naquelas que se perderam a sua justiça e para demonstrar que eles quis salvar a sua bondade, e além de tudo, a ideia de que nós não somos realmente livres, mas que tudo acontece por vontade de Deus, isso aí sem dúvida é uma baita de uma heresia. E eu falo sobre isso numa série de vídeos que tem aqui no canal, e vai aparecer para você o último desses vídeos. Você pode assistir esse vídeo de forma independente, já indo para as conclusões sobre predestinação, e onde eu explico alguns casos bíblicos para desfazer a confusão. E também você pode voltar um pouquinho e acompanhar a série desde o início, vendo ali como vários autores cristãos ao longo de toda a história do cristianismo acabaram contribuindo para formatar essa crença herética. Esse vídeo vai ficar aqui na recomendação, assista agora na sequência. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um forte abraço, Deus abençoe você.